que providências teria tomado? Primeiro, diante da fraqueza da reação, né, eu colocaria na rua quem tinha a obrigação de cumprir com o seu dever de fiscalizar, afastar e abrir processo para punir. Quem? Mas é preciso... Quem a senhora está falando? Da direção da direção, PRF? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Que tinha que vir a público e dizer categoricamente que no Brasil é preciso tratar o cidadão brasileiro com respeito. Agora, muito importante, voltar para o lado do dever do Estado. O Estado não cumpre com seu papel junto aos policiais. Por isso que eu falo do Ministério Nacional da Segurança Pública, não só na governança, na gestão dos serviços de inteligência, mas colocando como pilar central. Qual é o pilar central de segurança pública? É o policial, que precisa estar bem armado, bem estruturado, psicologicamente preparado, com uma escola de governo de segurança pública que possa constantemente estar fazendo gestão junto à abordagem, à ação de prevenção e de repressão. Eu particularmente sou muito rigorosa em relação a isso, Renata. Entendo que o lugar de bandido é na cadeia, mas quem julga é a justiça. O policial não tem o direito nem de exterminar e nem de fazer pré-julgamentos. Ele tem que cumprir rigorosamente o que está na Constituição. Então, entendo que nós temos que preservar o policial, é natural isso, mas a responsabilidade hoje é de um governo que não coordena em nível nacional uma ampla política envolvendo a segurança pública no país. Já que a senhora falou em armas, vamos a ela. Armas são uma pauta prioritária da bancada feminina que a senhora lidera. E eu quero entender melhor o seu pensamento sobre isso. Recentemente, a senhora disse que um dos seus primeiros atos como presidente seria rever, por decreto, qualquer avanço no porte. Meses antes, no Senado, no entanto, a senhora havia dito que colecionadores, atiradores e caçadores podem e devem portar armas. Pode explicar para nós esses dois momentos, a diferença de ideias neles? Sem dúvida. Primeiro que já era direito deles. O problema é que depois disso veio uma nova tentativa, um outro projeto que eu fui contra, inclusive parou por conta da ação da bancada feminina, que foi decisiva, querendo aproveitar uma legislação que trata dos CACs, que são os colecionadores, atiradores e esportistas, que têm o direito de portar, mediante toda uma requisição, mediante todo um protocolo específico, porque ele precisa, inclusive, transitar com as armas para participar de algum campeonato, aproveitar esse projeto para enxertar nele toda a sorte de medidas que abririam o leque justamente de uma forma torta, sabe aquela coisa assim, de vou fazer, quem sabe cola? Era mais ou menos isso, para aproveitar, para acabar com a rastreabilidade das armas, permitir que eles pudessem comprar 3, 4, eu não me lembro mais, 5 vezes mais. E aí eu fui contra. A bancada feminina foi decisiva e impedimos esse processo. Uma coisa é a lei como está. Agora, permitir que eles possam dobrar o número de armas nesse sentido... Os números, eles são tão impressionantes que é preciso trazer para a nossa conversa. O governo autorizou atiradores a comprar até 60 armas, caçadores até 30, colecionadores nem limite tem. Atualmente no Brasil há 605 mil pessoas com algum registro de CAC. Se a gente for olhar, é mais do que os efetivos de Exército, Marinha e Aeronáutica somados. A senhora considera esses números razoáveis? Absurdos. Absurdos em todos os sentidos. Eu pergunto de forma bem objetiva para a gente ser bem prático. Eu sei que tem muitas perguntas. Para onde vai parar essa quantidade de armas? Alguns vão alegar que foram furtados, roubados, fazem boletim de ocorrência e, na realidade, venderam por 10 vezes o valor de mercado por crime organizado. E aí você passa para o crime organizado uma arma ilegal e transforma numa arma legalizada. E você não consegue rastrear, porque olha como é a engenharia. Eu aumento o número de armas, eu aumento o número de munição que esse grupo pode comprar, eu apago o registro para eu poder seguir e eu coloco na mão depois, de outra forma, do crime organizado essa arma e transforma uma arma ilegal numa arma legal. Da mesma forma em relação ao número. E é por isso que eu falo que decreto por decreto, porque a maioria dos decretos que ele editou são inconstitucionais, tinham que ter passado pelo Congresso Nacional. Por que ele não fez? Porque ele sabe que no Congresso Nacional ia ter uma bancada feminina. Nada é mais valioso para a bancada feminina, para a mulher que faz política, do que a proteção dos seus filhos, dos filhos de outras mães e das nossas mulheres. A principal vítima da arma de fogo dentro de casa é a mulher.
A principal vítima de arma de fogo no Brasil são os nossos jovens das favelas, especialmente os negros. Então, isto para nós é inconcebível. Esse não é a pauta do Brasil. A pauta do Brasil não é essa. O Brasil precisa de paz. Pergunta para as mulheres, que são a maioria da população brasileira, se ela quer uma arma na mão dos seus companheiros, uma arma na mão até dos seus filhos, que podem ser sujeitos a qualquer tipo de situação violenta nas ruas. A pauta do Brasil é outra, Renata. A pauta do Brasil urgente é a fome, é a miséria, é diminuir a desigualdade social, é dar oportunidade para os nossos filhos de ter o mínimo de... Eu quero, de forma muito clara, deixar para vocês assim, muito claro o que me move na política. O que me move na política é a injustiça de saber que porque nasci acidentalmente num berço mais favorecido, onde nunca me faltou nada, me permite cursar uma faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazer um mestrado em São Paulo, como fiz, e virar senadora da República, simplesmente pelo meu endereço, simplesmente porque eu tive o privilégio, a sorte de nascer em uma família que tem condições de me dar tudo, e eu vejo as minhas filhas tendo condições, e com a mesma idade, filhos de outras mães, não tendo nada. Então, essa injustiça num país tão rico como o nosso, nós não estamos falando de uma África, nós estamos falando de um país rico que tem um povo absolutamente pobre. Um último ponto que eu quero esclarecer, até porque a senhora voltou a dizer aqui com bastante ênfase que a proteção da mulher é um objetivo básico da bancada feminina quando pensa essa questão das armas. A senhora, no entanto, votou a favor da posse e do porte na zona rural. Quando a senhora fez isso, a senhora justificou por que votou assim numa entrevista à Globo News em 2019. Nós vamos mostrar um trechinho dessa entrevista agora. Inclusive uma demonstração de boa vontade do Senado, e eu puxei essa fila ontem, em 48 horas nós votamos por lei a posse estendida e porte na zona rural, e eu pedi para o Davi, ele pautou, conseguimos reduzir de 25 para 21 anos para aqueles trabalhadores da zona rural e mulheres na zona rural poderem ter uma posse de uma arma e se defender, porque ficam a quilômetros de distância de uma delegacia. Senadora, aqui a senhora tem a oportunidade de esclarecer, afinal, as armas de fogo, elas são ameaça a mulheres ou meio de protegê-las? Elas são uma ameaça, mas não vamos esquecer que na zona rural, e eu sou da zona rural, eu conheço a zona rural, repetindo, eu sou do interior do Brasil, as armas de fogo já existem, já estão nas mãos daqueles proprietários rurais e mesmo dos seus funcionários, que vão trabalhar, ficam o dia inteiro, né, com um facão na cinta e com uma arma, não estou dizendo que todos, e deixam as suas mulheres e filhos numa sede a quilômetros, repito ali, a quilômetros de distância de uma delegacia. Então, essas armas já circulam lá, só que a mulher não tem a proteção. Então, ter a possibilidade de ter a posse, até porque posse de armas já tinham mesmo, mas claro, do porte de armas e a posse de armas nas circunstâncias, no perímetro rural, da propriedade, eu acho extremamente tranquilo e favorável. Eu sou favorável e continuo dizendo que acho que acertei nessa votação, pensando exatamente na criança e pensando nessa mulher, que é vítima de violência sexual, que não tem condições de gritar, você não tem muitas vezes um sinal de internet de celular para poder ligar e dizer estou correndo perigo. Então, eu acho que na zona rural não há essa... E as estatísticas também mostram isso, que não é o problema. Senadora, avançando para um outro tema, numa entrevista à revista Veja, em abril, a senhora disse que não se preocupa com a militarização da política e sim com a politização das Forças Armadas. Eu embarco uma pergunta nesse seu comentário. Considerado o histórico brasileiro de golpes, de tentativas de tutela dos militares sobre o poder que é civil, sempre importante lembrar, diz a Constituição, a senhora não considera que a militarização da política atingiu níveis preocupantes em si no Brasil? Sim, porque a militarização da política com qual eu não me preocupo é aquela que estabelece o seguinte: você tem técnicos das Forças Armadas que são extremamente necessários para pontos chaves de gestão da parte administrativa. Então não me preocupo se são 3 mil, 4 mil ou 5 mil cargos. Se eles são eficientes, se eles são necessários, se eles têm expertise para o trabalho. Só para lhe falar do número de cargos. São 8 mil, né? Cargos civis. Esse número varia um pouco, mas uma coisa a gente sabe. Cargos e funções de natureza civil,
ocupados por militares, estamos hoje com 3 vezes o que tínhamos menos de 10 anos atrás. Repito, na parte administrativa isso não me preocupa de gestão. Agora, qualquer general, qualquer militar da ativa, para ir para um ministério, ele tem que ir para a reserva. Aí sim, aí é outra coisa, porque aí você está falando de cargos políticos. Agora, sim, me preocupa, independente disso, a militarização das Forças Armadas. Se levar política ideológica, política partidária, equivocada, por sinal, dentro dos quartéis, não só das Forças Armadas, mas também dos comandos de segurança pública. Não vamos nos esquecer que tentaram tirar o poder dos governadores de indicar seus comandantes. Olha a gravidade de onde nós temos. Nós temos um governo que se inflerta com o autoritarismo, se inflerta com... porque não representa, a meu ver, a direita, mas a extrema-direita no Brasil, e que tenta politizar as Forças Armadas brasileiras. Mas eu confio muito nas Forças Armadas brasileiras, acho que ela está muito amadurecida, ela é responsável e ela está pronta para defender a democracia Sobre brasileira. as Forças Armadas brasileiras, 3 institutos ligados a militares lançaram recentemente o que chamaram de um projeto de nação, com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Esse documento, além de estar recheado de teorias conspiratórias, parte como um pressuposto, digamos, a continuidade do governo Bolsonaro, não menciona programas de transferência de renda de nenhum tipo e propõe o fim da gratuidade do SUS. Eu quero saber se a senhora concorda com essas ideias. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E nem é papel dessas instituições ficarem apresentando projetos de governos para candidatos. Uma última pergunta sobre o papel, ser ou não, das Forças Armadas. Eu quero saber qual é a sua posição a respeito do bullying que o governo vem fazendo com a justiça eleitoral na tentativa de dar aos militares uma espécie de poder paralelo na apuração do resultado eleitoral. Tentativa de fragilizar a democracia. É assim que é a nova forma de se flertar com o autoritarismo, e não dando um golpe no estilo tradicional. Você simplesmente tenta desmoralizar, descredenciar, tirar a credibilidade das instituições que são instituições de defesa da democracia. Acontece isso quando cria crises que não existem e agridem o jornalismo brasileiro, a imprensa livre. Faz isso quando também agride de forma desproporcional a política brasileira, dizendo sou um outsider e eu não sou político, e a política tradicional ela não serve para o Brasil, e acontece nesse exemplo que você deu, entre outros tantos. Né? Tenta fragilizar as instituições democráticas, mas as instituições democráticas deram a demonstração cabal, não só 7 de setembro, todos os últimos 3 anos do governo federal, de que estão prontas para servir ao Brasil, porque tudo passa pela democracia. E é preciso lembrar, né? Nós estamos falando aqui num podcast que tem muitos jovens que te ouvem, né, Renata? Então, assim, o que é democracia? Né? É uma palavra muito distante da memória, né, desses jovens que não vivenciaram, como eu, que aos 15 anos pedi autorização para minha mãe. Eu quero ir para a rua lutar por direta já. Eu tinha 15 anos, 1985, 84, 14 anos. E esses jovens não sabem o que é democracia. Acham assim, a democracia é só o direito de liberdade, mas eu não me importo tanto com a liberdade desde que as coisas aconteçam. Não é isso. Democracia significa o governo do povo. Soberania popular. É o povo, é o cidadão que vai na urna a cada 4 anos e decide o seu destino escolhendo o próximo presidente da República. Como é que você pode ter uma sociedade democrática que quer tirar seu próprio direito de escolher quem vai conduzir os seus destinos? Então, é importante dizer que sem democracia não há nada. Sem democracia não há igualdade de oportunidade. Sem democracia, eu não posso exigir uma creche para o meu filho. Eu não posso ir no posto de saúde, depois reclamar e fazer um boletim de ocorrência porque alguma coisa aconteceu que não estava certa dentro do estabelecimento público. É isso que é democracia. Por isso que a gente fala tanto de democracia e as pessoas não entendem. Eles falam assim, mas eu estou passando fome, eu estou desempregado. Se estão falando de democracia, é a democracia que pode garantir a você exatamente aquilo que você quer. Só que você não sabe que o caminho é esse, que é o único caminho possível. Há pouco, quando falávamos de TSE, resultado eleitoral, a senhora indiretamente estava falando do presidente Bolsonaro. Então eu lembro o seguinte, em dezembro passado, a senhora afirmou ao Diário de Notícias, um jornal de Portugal, que
ninguém imaginava que Bolsonaro poderia namorar com o autoritarismo ou ameaçar as instituições. No entanto, eu penso posições dele pró-ditadura, em defesa de torturadores, de incitamento à desordem, foram claramente manifestadas já na campanha eleitoral. Eu até entendo o espanto com a proporção que a coisa tomou. Mas surpresa, a senhora diria, candidata? No nível, eu me lembro que depois que eu fiz essa entrevista, eu já fui questionada a respeito disso. Eu falo que às vezes uma entrevista não cabe tudo que a gente fala. Ainda mais quando quando fala e fala muito. Então eu faço toda uma explicação e obviamente que a edição precisa cortar e é natural que o faça para que a matéria possa inclusive ser lida na sua inteireza. E eu deixo muito claro isso. Ninguém poderia imaginar nós estarmos em pleno 2022, seja com que governo fosse, inclusive com o atual presidente, discutindo questões como o debate a respeito do resultado de uma eleição que sequer aconteceu. Não, eu não imaginava que chegaria nesse porte. Sim, eu entendia e via no atual presidente da República alguém que era misógino, e é misógino, que discrimina, que não valoriza a mulher brasileira, que flerta com as instituições, que ameaça a todo momento, até porque não tem preparo. Aliás, palavras dele, né? Me desculpe, ele mesmo disse, olha, eu não tenho jeito para isso. Se não tem jeito para isso, por que candidata à reeleição? Então começa por aí. Mas voltando à pergunta, para não desviar dela, ninguém imaginava nessa grandeza. Eu não posso acreditar que as pessoas que elegeram o presidente Bolsonaro acreditariam que ele fosse de tal forma desproporcional nessa briga acirrada com os poderes, com o Poder Judiciário, com o Congresso Nacional, com a imprensa, numa demonstração clara que tem uma pauta da extrema-direita de armar as ruas, de discriminar, de fazer vista grossa, de negar acesso à vacina, à vida para as pessoas. Ninguém imaginava chegar a essa proporção. Não posso imaginar um povo brasileiro tendo votado, como também não posso imaginar, e eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro não vai estar no segundo turno dessas eleições. Nós vamos falar de segundo turno ainda, mas, candidata, muitas das perguntas que nos chegam têm a ver com saúde pública, com os recursos para a saúde, algo que passou a gritar na cara das pessoas por causa da pandemia e já vinha enfrentando muitos problemas, a senhora sabe. O orçamento da saúde para este ano chegou ao Congresso 20% inferior ao que ele era no ano anterior. O Congresso deu uma ajeitada, ele ainda é menor do que foi no ano passado. Eu quero saber como é que a senhora faria para aumentar substancialmente o gasto em saúde. É via derrubada do teto de gastos? Não. É via retomar o orçamento para a mão do presidente da República. É trazer, através do Ministério do Planejamento e Orçamento, uma nova figura orçamentária, colocando o pobre, as pessoas humildes, como prioridade absoluta. Hoje, no Brasil, não é isso que acontece. Exemplo dos gastos tributários. Reclama-se tanto, nossa, agora mudou, um percentual um pouco maior. Gasta-se tanto com transferência de renda no Brasil. Como assim? Renuncia-se tanta... Como assim? É um dos últimos na ordem de gastos tributários. O Brasil renuncia a mais de 320 bi. Só desse gasto, porque se você incluir os gastos de créditos, você chega a um pouco mais do que isso. E um dos últimos gastos que se tem tributário é justamente com a transferência de renda das pessoas. Então, é colocar a criança, o adolescente e a população mais humilde para dentro do orçamento, e dinheiro tem. É remodelar, não precisa aumentar imposto, precisa só apresentar uma nova engenharia desse orçamento e mandar para o Congresso Nacional. Tanto tem que, há um tempo atrás, a União era responsável por 50% dos gastos com saúde pública no Brasil. E os estados e municípios ficavam com o restante. Hoje não. Hoje eu não sei se está 40%, eu não saberia dizer, mas hoje caiu muito. Então, o primeiro ponto é isso. Colocar mais recurso federal, agora aplicar bem. A União coordenar o sistema, especialmente, não só da prevenção e da atenção básica, mas das cirurgias eletivas, do tratamento de câncer, do tratamento de diabetes, das cirurgias que estão hoje na fila. E a primeira medida que nós vamos fazer ao assumir a presidência da República é zerar essa fila que ficou estacionada por conta da pandemia. 2 anos de atraso. Eu quero lhe fazer uma pergunta específica sobre o teto de gastos que eu mencionei na anterior. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro já chutou o balde do teto para ele há muito tempo, a gente sabe.
O ex-presidente Lula é contra a manutenção do teto, o pré-candidato Ciro Gomes, que esteve aqui também. A senhora está sobrando mais ou menos sozinha na defesa da manutenção do teto de gastos, tal como ele existe hoje. E eu insisto em saber a sua opinião, é muito importante para mim, porque isso virou um debate muito sério entre os especialistas. E há muita gente séria dizendo que não há como manter o teto no modelo em que ele tem hoje em dia. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa opinião manifestada pelo economista Fábio Jambiage, que todo mundo sabe é tudo menos um desrespeitador das regras fiscais, e ele diz o seguinte: não é preciso ser um as para perceber que uma política que levou a despesa discricionária a preços de 2021 a cair de 186 bilhões de reais em 2016 para 124 bi em 2021 não pode ser mantida indefinidamente. A senhora defende o teto? Ele tem que ficar? O que a senhora pensa sobre isso? Primeiro que ele realmente não pode ficar indefinidamente. Ele é um meio para se alcançar um fim. A responsabilidade fiscal, ela só existe para alcançar um fim, que é a responsabilidade social. Você não faz social, educação, saúde, segurança pública, habitação, casa para as pessoas se você não tiver dinheiro. E se você não for econômico e cuidar de forma eficiente e transparente do dinheiro que não é seu, que é das pessoas. E por que eu defendo o teto de gasto? Ainda que com uma nova roupagem, ainda com regras flexíveis para não dar um shutdown e você não parar a máquina pública. Porque foi a única âncora que ficou. Se você não mostra que você tem responsabilidade com o dinheiro público, se você continua fazendo graça com esse dinheiro que é do povo, de forma secreta, colocando só no único ano, 16 bilhões do dinheiro público na mão de deputados e senadores para mandar para os seus currais eleitorais para ganhar a eleição. Um dinheiro que nem eu, como senadora, sei para onde vai, de que jeito que vai. Não sei se está vendo superfaturamento ou não. Você dá margem a toda sorte de denúncias que estão aí para serem descobertas. Tratoraço, ônibusaço, quer dizer, o que eu quero dizer com isso é ônibus superfaturado, tratores superfaturados e dinheiro sendo jogado, né, pela janela, enquanto está faltando tanto para zerar a fila do Bolsa Família, que está hoje em 2, você mesma começou falando no podcast, 2,8 milhões de famílias, demanda reprimida, famílias. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Então, ela é a única âncora que sobra. E sobra para quê? É importante também lembrar, não é que sobra para você economizar e gastar bem. Vamos lá, por que o teto de gastos, hoje ele é demonizado? Porque nós não fizemos o dever de casa. O teto de gasto, que valeria por 20 anos, ele tinha que vir com a reforma administrativa, que o Brasil gasta muito e gasta mal, então vir uma reforma administrativa de enxugar a máquina pública, não com o fim da estabilidade, que isso é um absurdo, não é esse o problema do Brasil, né? Mas enxugar a máquina pública envolvendo a questão de supersalários, de cortar gastos desnecessários, e a reforma tributária, que valeria sem aumentar imposto no Brasil, numa justiça tributária, harmonizando para arrecadar mais. Esse é o teto de gasto que eu acredito que você pode, repito, colocar uma nova roupagem, aceitar certas regras. Mas se você... Eu deixo uma pergunta aqui, muito, muito simples, Renata, em relação a isso. Se não fosse o teto de gastos no Brasil, quanto seria o orçamento secreto brasileiro? Nós vamos falar de orçamento secreto e agora eu lhe faço um pedido. Nós temos menos de meia hora de entrevista, tenho vários assuntos sobre os quais quero ouvi-la. Se a gente puder ser um pouco mais breve agora, a gente consegue vencer tudo. Aborto, candidata, a senhora sabe, há 3 tipos de situação em que o aborto é permitido por lei: risco de vida para a mãe, estupro, anencefalia do teto. A senhora já disse ser contra ampliar o leque de possibilidades. A minha questão para a senhora é reversa, digamos assim. O Ministério da Saúde lançou há poucos dias um guia no qual define todo aborto como crime, que só não seria passível de punição, abre aspas, quando comprovadas situações de excludente de ilicitude e após investigação policial. A senhora, como operadora do direito, isso como formada na área, essa cartilha respeita a lei? Não, é inconstitucional, não vale nada. Entendi. Então vamos para a CPI da pandemia, na qual a senhora teve um papel de destaque. CPI que pediu indiciamento de mais de 70 pessoas, entre elas o presidente da República, o ex-ministro da Saúde, o coronel Elcio Franco, que cuidava lá de vacina e tal. Até agora nós estamos conversando em junho, 0 consequência e um cheiro de pizza também. Há poucos dias, a Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo arquive um procedimento para investigar o líder do governo na
na Câmara, deputado Ricardo Barros, envolvido no caso da compra da vacina da Covaxin. Eu quero saber que avaliação a senhora faz do trabalho da Procuradoria-Geral da República pós-CPI. De nota de 0 a 10? Sim. Não da Procuradoria, mas do Procurador, 0. Foi uma das razões porque eu não o reconduzi. Eu não votei no Augusto Aras, ele sabe disso. Fiz a indelicadeza até de não recebê-lo nem no meu gabinete. E lamento muito por uma instituição tão séria quanto o Ministério Público. Meu pai começou a vida como promotor de justiça. Uma das razões porque acho que a escolha do procurador-geral tem que estar na lista, e o presidente da República tem tantos poderes, eu não preciso tirar alguém da cartola que não esteja na lista. Não precisa ser o primeiro. Às vezes o primeiro você analisa, fala, né? Mas foi votado, está entre os 3, dentro de milhares de procuradores no Brasil, escolha um dos 3. Mas escolha com a seriedade, porque um dos 3 ali vai ter condições de representar bem e honrar o papel de órgão de fiscalização, controle, de investigação, que é o do Ministério Público. Cheguei então ao orçamento secreto, todo mundo já entendeu que é um tema a qual a senhora dá grande importância. O MDB foi até onde se pode investigar, porque tudo é muito opaco nessa matéria, o 6º partido mais agraciado com recursos do orçamento secreto. O seu colega de bancada, senador Fernando Bezerra Coelho, surge ali nas primeiras posições de beneficiados. A senhora já chamou o orçamento secreto de versão piorada do mensalão. O que a senhora tem a dizer sobre a adesão do seu partido a ele? O mensalão 2.2 é a nova versão, é a nova forma de comprar consciências de parlamentares. Não que todos que tenham recebido receberam com segundas intenções, longe disso. Eu faço sempre a defesa intransigente da boa política, e que não faltam, são bons políticos no Congresso Nacional. É que, lamentavelmente, não pode ser diferente, o que estampa os jornais são os políticos que cometem crimes. Eu não posso falar por A ou por B, eu posso falar por mim, né? Eu enfrentei uma candidatura à presidência do Senado, a primeira mulher em 198 anos de história, sabendo que tinha um orçamento secreto do outro lado, né, negociando emendas para que pudesse eleger um candidato que representasse o que pudesse ser da cozinha do Congresso, da Casa Civil ou do governo. E fui com muita coragem, sabendo que ia perder, por 2 razões. Me permita que a gente não falou sobre mulher, mas para mim isso é muito caro, né? Eu faço política há 20 anos, eu tive muitas primeiras vezes na minha vida, e isso não dá nenhum motivo de orgulho. Ao contrário, fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, reeleita prefeita, fui a primeira mulher vice-governadora, a primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional, quando eu cheguei em 2015 nós criamos, a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ, a primeira mulher líder da bancada feminina e a primeira mulher candidata à presidência do Congresso Nacional. Eu enfrentei esse orçamento secreto, e é obviamente que não podia. Ele também é uma forma de ferir a democracia, porque ele tira a oportunidade dos novos jovens, trabalhadores, servidores, enfim, pessoas que querem entrar na vida pública, de competir em pé de igualdade. Como ele vai competir em pé de igualdade e virar um deputado federal ou um senador, se aquele senador, aquele deputado federal, né, despejou dinheiro nos municípios fazendo obras e tudo mais? Então é uma concorrência desleal, e desleal mesmo dentro do próprio Congresso Nacional, que você mesmo mencionou. Uns ganham muito, outros ganham pouco, sem nenhuma transparência. Deixa eu aproveitar que eu mesma falei do MDB, para perguntar se a senhora se sente segura quanto a formalização da sua candidatura em convenção no final de julho. A senhora sente tranquilidade de que o MDB irá até o fim com a senhora? Eu tenho absoluta certeza que sim. E vou dizer de forma muito rápida por quê, Renata. Houve primeiro que eu fui chamada, né? Eu não me convoquei, pelas bases. O MDB que nos chamou é o MDB dos núcleos. MDB Mulher, MDB Afro, MDB Diversidade, MDB Jovem, MDB Trabalhista, MDB Socioambiental. Junto com muitos candidatos, muitos prefeitos, vice-prefeitos, o partido é o maior partido do Brasil, mas é um partido que tem responsabilidade. Houve uma primeira reunião da executiva, eles me chamaram, eu aceitei o convite, é uma honra para mim. Como não ter uma mulher nesse momento de crise, de dor, onde nós falamos com a alma do sentimento de mãe, para falar do Brasil que nós, mulheres, queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros. Então, houve uma segunda reunião, e essa que é a mais importante. Houve uma terceira, quando Cidadania
através dessa figura ilustre, iluminada que apareceu na minha vida, Roberto Freire, que tem sido um grande conselheiro, e o PSDB, através da competência desse jovem Bruno Araújo, através das executivas, aclamaram e disseram o seguinte: olha, nós abrimos mão de candidatura e vamos apoiar o nome da candidata, da pré-candidata do MDB. A partir daí, nós fizemos uma terceira reunião de executiva, onde 90% se declarou favorável. Veja, agora eu não sou candidata pelo MDB, eu me apresento como pré-candidata de 3 partidos. O MDB tem história, o MDB tem responsabilidade. Ele não vai tirar uma candidatura depois de já ter feito exatamente esse compromisso. Então, assim, já estamos em pré-campanha, a semana já começa andando pelo Nordeste, vou Brasil adentro falar com as pessoas pedindo licença, Renata, para entrar na casa das pessoas para poder me apresentar. No início deste mês, a sua assessoria divulgou uma foto de uma reunião no Senado em que representantes de diversos partidos selavam o apoio à sua pré-candidatura. Eu vou mostrar essa imagem agora no telão ao seu lado e, para quem nos acompanha em áudio, vou descrever também. Na sala estão homens acomodados em sofás, entre eles o presidente do Cidadania, que a senhora acaba de mencionar, o Roberto Freire, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, o deputado Baleia Rossi, que comanda o MDB, e ainda os senadores tucanos Isalci Lucas e Tasso Gereissati, este cotado para ser seu vice. A única mulher em cena, e de forma remota ainda no telão, é a senhora. Candidata, o que essa imagem diz sobre a profunda desigualdade de gênero que persiste na política brasileira? Qual é o papel das mulheres na construção da sua candidatura? Bom, primeiro só justificar que eu estava no telão, porque eu estava com suspeita confirmada no dia seguinte, eu tinha ido no laboratório, que eu estava pela primeira vez com Covid, né? Eu peguei as outras e peguei, então por isso eu fui chamada para ir ao final. Ela tem 2 lados e é preciso reconhecer. Esta é a cara da política brasileira. É por isso que há 20 anos eu estimulo mulheres, eu acompanhei toda a história, conheço toda a história dessa luta, porque eu faço parte dela. Né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Na política ou como dona de casa, se ela quiser ser mãe, não tem missão maior. Né? É um direito, um privilégio ser só mãe, se ela quiser. Mas se ela quiser ir para o mercado de trabalho, ela tem que ir, mas ela tem que ter o direito a ganhar igual salário, porque a mulher com a mesma profissão, com o mesmo currículo, com a mesma capacidade, ganha 25% menos até, ou se for negra, até 40%. Então, o lugar de mulher é onde ela quiser, e nós precisamos de mais mulheres na política. Aquela fotografia é a cara da política brasileira. Nós somos um dos últimos países do mundo em representação feminina na política. Nós temos apenas 15% de mulheres na política, e não é porque mulher não se interessa por política, ou não é porque mulher não vota em mulher. Numa única eleição, que foi essa, há 4 anos atrás, em que valeu pela primeira vez a regra de igualdade de fundo partidário eleitoral de tempo de rádio e televisão, aumentou em 45% o número de deputadas federais. Olha que coisa interessante, 55, acho que para 76 mulheres. Então, essa fotografia é a cara da política brasileira. Mas vamos falar de coisas boas? Eu tenho uma pergunta, eu acho que a senhora, eu tenho uma pergunta que eu acho que a senhora vai gostar de falar a respeito, porque tem a ver com essa espécie desse aprendizado que a senhora está demonstrando sobre ser mulher e ser política no Brasil. Eu acho que muitos dos que nos acompanham lembram daquele episódio na CPI em que a senhora foi chamada de descontrolada por um ministro do governo Bolsonaro e que não estava querendo responder às coisas que a senhora estava perguntando. O que episódios como esse lhe ensinaram, de que maneira eles moldaram a sua maneira de fazer política? Se me permitir, Renato, eu acho que é só complementando e já entrando na sua pergunta atual, porque aquela foto também ela é histórica. Porque apesar de ter, lamentavelmente, só homens brancos, essa é uma outra face muito negativa da política. Não há negros na política brasileira, e essa não é a cara do Brasil. Nós não podemos esquecer que estavam todos ali em torno de uma mulher. Pela primeira vez, eles escolheram uma mulher para chefiar, né, para liderar essa grande missão, que é uma missão de todos nós sendo democrático. Então, me permite só fazer essa... Porque eu acho que eu preciso fazer justiça ao meu presidente, o presidente Baleia Rossi, que é uma das pessoas, um dos jovens mais promissores da política brasileira, e assim, tenho por ele um carinho por isso, porque ele é altruísta, ele não mede esforços para inserir a mulher na política, a ponto de ser o primeiro partido a fazer um acordo com o TSE, de colocar 30% de mulheres nos diretórios.
E aí faz toda a diferença. Mulher nos diretórios, escolhendo mulheres competitivas para serem vereadoras, deputadas, senadoras. Me desculpe, mas essa é a pauta da minha vida, por isso que eu estou sendo assim, muito assim, extensa nas respostas. Agora, voltando a essa questão da violência. Não há maior agressão do que a violência política contra a mulher. A violência de um modo geral, a violência sexual, e é lamentável a gente dizer que o Brasil é muito violento com as suas mulheres, né? Que 1 em cada 3 mulheres sofre ou sofrerá algum tipo de violência na sua vida. E o que é mais grave, porque ninguém quer ver, todo mundo quer olhar para o lado. Nós temos que assumir isso. A maioria dos casos, eu não sei se é 60%, mas a maioria dos casos de violência doméstica não acontece com mulheres. Dentro de casa, não é com mulheres, é com crianças até 12 anos de idade. Então, esse é um ponto que precisa ser dito. Agora, vamos à violência política. Ela é uma forma, ainda que velada, de afastar a mulher. Aqui, não entra aqui não. Não entra aqui não, porque aqui o negócio é outro. Porque, assim, se a mulher fala manso, ela é considerada frágil. Ela é fraca para a política. Se ela mostra força, se ela se impõe, se ela impõe as suas ideias, né, ela é uma pessoa que quer ser professora. E quando ela fala alto, ela é descontrolada, ela é histérica. A história mostra, na cultura da história da humanidade, que a forma de você agredir a mulher que quer ocupar espaço é você chamá-la de histérica, que é um pouco o antigo momento que chamava de bruxa, né? Aquela bruxa que fazia que as pessoas curavam com medicina, mas ela era uma bruxa que precisava ser queimada em fogueira. Então é isso. O que mostra o seguinte, uma frase de Simone de Beauvoir, eu sei que nós estamos indo para os últimos minutos. A mulher não nasce mulher, ela se torna mulher com as adversidades da vida. Ela se torna mulher quando ela começa a receber nãos, quando ela é discriminada, e ela tem que criar coragem. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu nunca me imaginei estar na vida pública, embora apaixonada pela política, e a primeira vez que cometeram esse tipo de violência política contra mim, eu fui no banheiro chorar. Eu fui chorar no banheiro. A segunda vez, eu não chorei, eu segurei, mas eu não soube reagir à altura. Eu titubeei, eu gaguejei, a terceira vez eu estava armada, estava pronta. Comigo não. Eu represento uma legião de mulheres anônimas que não podem estar no meu lugar. Então eu me empoderei, porque eu sei que por trás disso, eu sei da responsabilidade que tenho. E essa responsabilidade me faz, exige de mim, né, muito mais esforço. Eu tirar competência de onde eu não tenho, estudar mais do que outro, né, estar preparada para os desafios. É isso que essas experiências me trazem. Senadora, só lembrando para quem não sabe, Simone de Beauvoir, sua xará, porque seu pai escolheu esse nome em homenagem a ela. Agora nós vamos fazer um pequeno milagre aqui. Tá bom. Eu quero lhe fazer 4 perguntas e nós temos 10 minutos, tá? 1 minuto para cada. Tipo o horário eleitoral. Vamos lá. Tá? Ainda a propósito da questão feminina, a senhora disse a gente precisa lembrar aqui, seu marido é pecuarista, mas entrou na política também, deputado estadual, está como secretário de governo lá em Mato Grosso do Sul, mas a senhora disse numa entrevista a Marie Claire que não tem problema, não tem conflito, porque na sua casa todo mundo sabe, o projeto político prioritário é o seu. Explica rapidamente como é isso, que eu tenho certeza que tem muita gente querendo ouvir. Pois é, Renata, que coisa boa, né? A gente ter companheiros que são feministas, que têm alma feminina, é o caso do meu marido. Eu entrei primeiro na vida pública e depois ele é um ser político por natureza, ele ama a política e tanto é verdade, eu dou um exemplo. Muito simples, e aí vocês vão entender. Ele simplesmente parou na vida pública. Ele continua secretário, portanto, ele não pode ser candidato porque a lei o impede. Ele falou, eu vou continuar secretário de Estado, porque o projeto político é o seu. Você tem uma missão pelo país como pré-candidato à presidência da República, então eu estou encerrando a minha vida pública e vou te ajudar, né, daquilo que posso. É isso, né? As mulheres precisam ter ao lado. Nós não somos nada sem os nossos companheiros, né? Nós precisamos desse apoio da família e graças a Deus eu tenho. Golpe. Candidata, o presidente Bolsonaro tem dado reiterados sinais de que ele não pretende aceitar uma eventual derrota. E a senhora disse recentemente que está pronta a defender o resultado das urnas. E eu lhe pergunto, pronta, mesmo se o resultado das urnas não for favorável à senhora ou ao campo político que a senhora representa?
Claro, isso é democracia. Eu tenho convicção que eu vou estar no segundo turno. Nós estamos nos preparando nessa caminhada da esperança para rodar o país. Está muito claro que nós temos os dois mais rejeitados despontando nas pesquisas e que há uma franja de cada lado, que um estava... Não é possível um Brasil de tanta complexidade e de tantos problemas, de tantos retrocessos, ter que escolher o menos pior. Eu vou votar num porque eu não quero o outro. E essa franja está muito claro. Além dos 17% que não querem nenhum nem outro, há uma franja de pelo menos de 20% dentro de cada lado. As pesquisas variam um pouco. É em cima disso que eu tenho convicção de que estaremos no segundo turno. Mas se porventura chegar no segundo turno e perder as eleições, eu seria a primeira a declarar, porque isso é democracia. E da mesma forma eu estou pronta desde agora, de fazer uma campanha propositiva, pacificadora, de paz, sem ataques pessoais, falando dos problemas e dos programas de como resolver os problemas reais da vida das pessoas. Só colocando um pouco de contexto para lembrar para quem nos acompanha, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula de fato têm as rejeições mais elevadas, eles são também, claro, os candidatos mais conhecidos e são rejeições hoje bem diferentes, a do presidente Bolsonaro na casa dos 55%, a do ex-presidente Lula na casa dos 33%. Mas a senhora respondeu. E a terceira pergunta que eu quero fazer aqui não é minha, é do Adelchi De Cesare. Ele diz que admira a senhora, embora faça restrições ao MDB, e quer saber se a senhora, eleita, assumiria o compromisso de acabar com a reeleição, eventualmente aumentando o mandato para 5 anos. Adelchi. É exatamente o que eu penso, Adelchi. A reeleição foi um erro no Brasil, nós não imaginávamos que fosse, e ela só serve para que, no final dos seus governos, no último ano, e foram todos que passaram fizeram isso, sejam capazes de fazer qualquer coisa, ainda que quebrar o Brasil ou quebrar estatais. Foi assim com Lula, com Petrolão, com Mensalão antes, depois com Petrolão, foi assim com Dilma em relação ao setor energético, segurando o preço para poder não subir a inflação, o preço da energia, a inflação e, consequentemente, poder ganhar as eleições. E está sendo agora com o presidente Bolsonaro, que está fazendo todas as medidas eleitoreiras das mais radicais, intervindo de novo na Petrobras. Nesse aspecto, são dois lados da mesma moeda. Só se resolve de uma forma: fim da reeleição com 5 anos de mandato. E eu já assinei a PEC nesse sentido agora. Já pré-candidata, assinei a PEC, salvo engano, do senador Cajuru, com o fim da reeleição. Mas é preciso fazer um parêntese. Os 5 anos não valeria para este presidente. Não pode, né? Como constitucionalista que sou. Ficaríamos 4 anos e o próximo presidente teria direito a uma única eleição de 5 anos. Esse é o caminho certo, até porque aí não faz sombra com outros partidos e a gente consegue fazer o dever de casa, que é votar a reforma tributária. Reforma tributária que hoje tributa o consumo e faz com que o preço da cesta básica que uma senadora da República paga seja o mesmo de um desempregado. É totalmente injusto. É uma reforma tributária que é a mãe de todas as reformas e urgente para o Brasil. Candidata, nós estamos indo tão bem na nossa meta fiscal de tempo da reta final que, se a senhora for bem breve, dá para a gente colocar também mais uma pergunta de quem nos acompanha, o Reginaldo Penteado. Isso antes da minha última, então precisa ser então realmente tá bem breve. O Reginaldo Penteado Júnior quer saber qual é a sua proposta para a cadeia produtiva da cultura. Afinal, lembra ele, nós somos trabalhadores, nós também pagamos imposto. Muito brevemente, por favor, uma palavra para ele. Recriar o Ministério da Cultura. Recriar o Ministério da Cultura, com um orçamento que não pode ser contingenciado. É prioritário que algumas pastas não possam, por lei, ou se tiver que colocar na Constituição, receber cortes. Cultura é educação. Então, educação e cultura, nessa ponto, está na mesma hierarquia, não se contingencia. Colocou o dinheiro lá, não pode tirar. Porque cultura é vida, cultura é arte, cultura é história. Nós não podemos viver sem cultura. É a mesma coisa de falar para o cidadão, até para que ele saiba e seja bem informado da sua história. Um povo sem cultura, sem história e sem memória é um povo que está fadado a ser mal governado. É um povo que está fadado a ir para as urnas e não está preparado para votar. Da mesma forma que um povo sem a educação formal, né? Sem poder estar ali no banco de uma universidade, num curso profissionalizante, no ensino médio. É preciso colocar a educação, e aí no lato senso falando, engloba a cultura, a educação como a pauta nacional prioritária de Estado, não é de governo. Como professora que sou, dei aula há 12 anos de direito público, essa é a verdadeira missão. É isso que vai conseguir com que a gente alcance o maior objetivo: erradicar a miséria.
Eu puxo, então, como minha última pergunta, o fio daquele momento em que a senhora diz que respeitará e defenderá o resultado das urnas, seja ele qual for. Data hoje, com as pesquisas de hoje, existe uma possibilidade bastante concreta de, em havendo segundo turno, ele ser disputado entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Nesse cenário, o que a senhora fará? Eu vou votar em mim mesma, eu tenho certeza que nós temos condições de estar no segundo turno, Renata. É dura essa vida do entrevistador, a gente vai para o candidato, a gente tenta fazer essa pergunta, é importante, mas os candidatos não gostam dessa pergunta. Estados brasileiros, e não são poucos, grandes estados brasileiros, têm recente exemplo de candidatos que começaram com 1% na pesquisa. Eu sou a mais desconhecida e que tem menos rejeição. Sou a única pré-candidata mulher. Tenho condições de mostrar para as mulheres, olhando nos olhos das pessoas. Só lembrando, temos Vera Lúcia do PSTU e Sofia Manzano do PTB. Que tem esse espaço, por conta das regras, inclusive, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de estar nos grandes debates. Né? Elas são mais do que bem-vindas. Eu quero parabenizá-las pela coragem, porque eu sei porque sofro na pele que não é fácil ser pré-candidato, ainda mais de partidos tão pequenos. Minha total, assim, não só solidariedade por tudo que eu sei que passarão, como eu vou passar por ser candidata, mas também que elas continuem e tenham a coragem de persistir. Mas estou dizendo, a única que vou ter esse espaço, pelo menos no primeiro momento, enquanto os demais não chegarem e não pontuarem mais, a estar em debates falando do Brasil que nós mulheres queremos. Então, diante dessa realidade menos conhecida, menor rejeição, tendo 2 extremamente rejeitados, faltando mais de 100 dias, Renata, essa é uma eleição tão atípica que ela está silenciosa. A mulher ainda não decidiu o seu voto, porque ela é a mais sensível. Ela é a que mais está sofrendo com o orçamento apertado, ela é a que menos tem dinheiro para colocar comida na mesa, ela é a que mais sofre pela dor de seu filho que está passando fome, pelo jovem que está desalentado, que não sabe o que fazer da vida. Então, nesse aspecto, eu tenho muita certeza, eu tenho convicção de que o processo eleitoral começa agora. E é por isso que nós vamos começar o Brasil na nossa caminhada da esperança. Se me permitir uma única frase, que é o sentimento que eu tenho, né, do que eu acredito que é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de amor, o Brasil precisa de coragem e o Brasil precisa de reconstrução. É preciso reconstruir o Brasil com amor e com coragem. Uma única insistência, eu entendo que a senhora tenha convicção, mas se a senhora não estiver no segundo turno, a senhora me diria o que vai fazer? Eu posso dizer o que eu não vou fazer. Eu não estarei assistindo na sala, na frente de uma televisão. Eu vou estar num palanque eleitoral, defendendo a democracia e defendendo as propostas de país que possam efetivamente tirar o país dessa vergonhosa estatística de ser um dos países mais desiguais do mundo. Candidata, muito obrigada pela sua participação, pela nossa conversa tão esclarecedora. Termina aqui a segunda entrevista da série especial do G1 com pré-candidatos à presidência. Nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. No dia 11 de julho, uma segunda-feira também, eu receberei André Janones, do Avante. A íntegra das conversas com Simone Tebet e com Ciro Gomes, que esteve aqui no dia 3 de junho, estarão disponíveis no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, hora de agradecer a equipe dedicadíssima que trabalha comigo nesse projeto. A coordenação executiva da série é de Mônica Mariotti e Ricardo Galo. A coordenação de conteúdo é de Isabel Seta, que trabalhou na pesquisa, tendo ao lado Arthur Stabile, Rodrigo Ortega, Vitor Paz e Lorena Lara. A finalização é de Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Etuas Kleiter. Na coordenação de vídeo, Mariana Mendicelli e na direção de imagem, Giacomo Vócio. A editora-chefe do G1 é Cláudia Kreutor e o diretor, Renato Franzini. Na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Ali Camel. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.